Se você é torcedor, provavelmente já disse que algum técnico estava inventando demais, normalmente quando usava um sistema tático não convencional, e que o ideal seria fazer o simples, o que há algum tempo atrás seria sinônimo de usar o 4-2-2-2, e hoje o 4-2-3-1 assumiu esse lugar de sistema mais comum do futebol mundial. Quais são os motivos disso? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. No imaginário do torcedor, o sistema simples é aquele que parece lógico em campo, cada setor com sua função clara, facilmente identificável, onde todos sabem o que fazer e onde estar. Bom, tudo começa com uma questão quantitativa. Quando os pontas tinham caído em desuso no fim da década de 70 e início dos anos 80, o 4-4-2 se tornou um sistema que traduzia equilíbrio, principalmente por ter numericamente 2 jogadores em cada posição, de um lado ou de outro. Na Europa, a versão com 2 linhas de 4 foi a mais convencional, com uma primeira linha mais fixa e laterais mais defensivos, com 2 wingers ou meias abertos, 2 volantes mais completos, com responsabilidades ofensivas e defensivas, e 2 atacantes de área. No Brasil, a versão com um quadrado no meio-campo se popularizou mais. Os laterais na linha defensiva eram mais ofensivos, os 2 volantes cuidavam da proteção aos zagueiros e os 2 meias do abastecimento da dupla de ataque, que tinha um camisa 9 mais fixo e um segundo atacante mais móvel. A partir do momento em que esse sistema se popularizou, os encaixes, até por uma questão de espelhamento, eram bem mais nítidos. Sem pontas, os laterais só seriam marcados pelos próprios laterais adversários. Os 2 volantes marcavam os 2 meias e vice-versa, assim como as duplas de zaga duelavam com as duplas de ataque. Os encaixes individuais eram bem comuns, o jogo era mais espaçado e qualquer tentativa de jogar com outro sistema tático, visando ter vantagem numérica em algum dos setores, era vista como invenção de técnico que não quer fazer o simples. Estratégias de 3 zagueiros, como as versões do 3-5-2, eram vistas como defensivas demais, pois ao ter um zagueiro a mais, se teria um meia ou volante a menos. Assim como o 4-3-1-2, que teria 3 volantes e apenas um meia. Apesar desse meia ter suas valências potencializadas nesse sistema, jogar com 3 volantes era visto como um exagero. Já técnicos que preferiram jogar com 3 atacantes eram vistos como ofensivos demais e suicidas na defesa. O 4-3-3 basicamente não tinha nenhum meia ofensivo, também não tinha um segundo atacante, e sim 2 pontas, que além de estarem em falta no futebol mundial, sobretudo brasileiro naquele momento, isso significava fazer com que seu 9 ficasse marcado por mais um zagueiro, e fazer com que seu time escolhesse ter um jogador a menos que o adversário no meio-campo. Aos poucos, a ideia de compactação foi ganhando força no futebol mundial, e foi se entendendo que os encaixes individuais eram menos eficientes do que as marcações mais zonais e a organização em linhas. Dessa forma, a versão britânica do 4-4-2 já tinha uma plataforma base mais equilibrada, e o 4-2-2-2 passou a abrir os meias quando o time não tinha a posse. Sistemas como o 3-5-2 recuavam seus alas para a linha de defesa e mantinham 8 jogadores atrás da linha da bola. Mas o 4-3-1-2 e o 4-3-3 teriam 3 jogadores sem marcar, e a aposta era de que, se o adversário quer ter sobras na defesa, ele seguraria 4 jogadores na primeira linha. Se 4 defendem, apenas 6 adversários atacam, portanto os 7 defendendo seriam suficientes para ter sobra. Quando surge o 4-2-3-1, como uma variação do 4-4-2, um dos atacantes recua para se posicionar como um meio ofensivo na frente dos volantes, e os wingers, que atacavam o fundo, passam a atacar a área em diagonal com o pé trocado e se posicionando na mesma linha desse meio. Os laterais ganham uma veia mais ofensiva, apoiando alternadamente e aproveitando os corredores deixados pelo movimento dos pontas. E sem bola, poderiam retornar à plataforma base, em 4-4-2 com 2 linhas. O 4-2-2-2 teve mais dificuldades para se converter em 4-2-3-1. Se um dos meias abrisse, não teria a velocidade de um winger, e se o segundo atacante abrisse do outro lado, não teria a disciplina defensiva necessária para compor linha. Com isso, os pontas voltaram a ser produzidos em demasia para jogar pelos lados. O meia continuou existindo no time titular, e os atacantes de área
passaram a ter que ser um misto de 9 e segundo atacante, não tão fixos, mas mesclando a presença de área com a mobilidade e independência para atacar em velocidade. Além disso, as vantagens numéricas que um 4-2-3-1 tem sobre outro 4-2-3-1 acabam se anulando. 2 zagueiros contra um atacante e 2 volantes contra um meia. Isso significa que quanto mais times usam o 4-2-3-1, ainda mais times se sentem incentivados a usar o 4-2-3-1. E por consequência, ele se torna mais popular. Sem contar que o fato de ele ter se tornado padrão também o fez ser o sistema ensinado nas bases, nos cursos de técnicos e estudado pela maioria dos analistas. E o mais importante de tudo, o 4-2-3-1 segue sendo numericamente equilibrado. Do meio para frente, 2 volantes protegendo a defesa e oferecendo boa saída de bola, um meia sendo elo da construção com os finalizadores, um ponta de cada lado para oferecer a amplitude e um centroavante com opção de jogadas de profundidade. Diferentemente do 4-3-3, por exemplo, que apesar de muito popular, não tem um meia camisa 10 e trabalha com um 5 e 2 8s, salvo poucas exceções. Por isso, é errado dizer também que o 4-3-3 e o 4-2-3-1 são o mesmo sistema. E em comparação aos dois sistemas anteriormente mais populares, o 4-4-2 em 2 linhas não tinha um meia centralizado, e sim wingers, que são os meias abertos. Os laterais eram mais defensivos, e os atacantes mais de área. Era um sistema de muita correria e transições rápidas. O 4-2-3-1 corrige isso, ao ter o elo entre os volantes e o atacante na entrelinha. Já o 4-2-2-2 não tinha pontas, era muito dependente dos laterais para ocupar os corredores ofensivamente. E com a volta dos pontas, estrategicamente posicionados nas costas deles, os laterais passaram a ter de ser mais dosados em suas investidas ofensivas. O 4-2-3-1 dá aos times que os utilizam velocidade pelos lados, sem deixar a criatividade de um bom articulador de jogadas de lado. Ainda que a diferença de ter um segundo atacante saindo da área para flutuar por fora seja compensada com um meio atacante vindo de trás. Com tudo isso, podemos concluir que o 4-2-3-1 tem a preferência da maioria dos treinadores por oferecer equilíbrio estrutural natural, facilidade nas transições ofensiva e defensiva, boa base para variações para outros sistemas táticos e tem a percepção de simplicidade, sem nenhum tipo de exagero. E é isso, galera! No fim das contas, o 4-2-3-1 não é um sistema infalível ou superior aos outros em todos os cenários, mas ele é o sistema que melhor representa a ideia de jogo organizado, fácil de ler e de entender, tanto para quem assiste quanto para quem executa. E por isso, quando um técnico se afasta demais dele, parece que está inventando, mesmo que na prática só esteja tentando fazer diferente. Povoar o meio-campo ou adicionar um jogador a mais na saída de bola ou na defesa podem parecer estratégias pontualmente válidas e não exatamente desequilibradas. Mas essa é outra vantagem que o 4-2-3-1 também proporciona em suas infinitas variações, desde que respeite as características dos jogadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!